Mas os olhos estavam como fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse, quem é que está dizendo aqui? Esse ele aqui é Jesus. Ele. Esse ele aqui é Cristo. Ok? Esse ele aqui é Jesus. E ele disse, olha o que Jesus disse. Jesus chega diante deles e pergunta, que palavras são essas? Que caminhando, ou seja, na caminhada de Jerusalém para Emaús, vocês estão trocando entre si. Que palavras são essas que caminhando trocam entre si? E por que estáis tão tristes? Então a resposta de Jesus, ela deve ser analisada, porque Jesus ele é muito preciso com as suas palavras. Jesus é muito cirúrgico naquilo que ele quer fazer. Jesus está se preocupando com duas coisas: palavra e sentimento. Jesus está se preocupando com palavra e sentimento. Isso aqui é sentimento. Jesus pergunta, que palavras são essas? Que caminhando trocam entre si. Jesus está demonstrando a preocupação dele com isso aqui. Que tipo de palavras são essas? Porque se eu soubesse o poder que uma palavra tem, eu colocaria as palavras com mais sabedoria. Que palavras são essas? Se eu soubesse o poder que uma palavra tem, eu me preocuparia mais com as coisas que eu falo. Salomão disse que da saída da língua está a vida e está a morte. A minha alma é nutrida com as palavras que eu falo. Se as palavras que eu falo são vida, eu tenho vida. Se as palavras que eu falo são de morte, eu tenho morte. Tiago vai dizer que a minha língua tem poder de abençoar e amaldiçoar. Quando Deus criou a terra, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja luz. Porque tudo foi criado através de uma palavra. A Bíblia diz que tudo que pedides com fé, o Pai tem poder de fazer cumprir. O que você está falando? Porque Jesus está preocupado aqui com os tipos de palavras que estão sendo usadas. Você passa a maior parte do teu tempo desgraçando a tua vida. Passa a maior parte do teu tempo murmurando, reclamando, questionando, contando, sabe, derrota. Porque você vai viver a história que a tua língua contar. Você vai viver a história que a tua língua contar. Por isso que Jesus pergunta que palavras são essas. Por quê? Porque as palavras possuem poder. Há um ditado que diz que palavras selam decretos. Eu preciso ter cuidado com as palavras que eu digo. Porque aquilo que eu digo pode tanto trazer vida como tem poder também de trazer morte. Então a primeira preocupação de Jesus é que palavras são essas? A segunda preocupação de Jesus é essa: por que estáis tristes? Então é um Cristo que se preocupa com os meus sentimentos.
Jesus não é alguém que fica ausente da sua vida e não se preocupa com aquilo que você está passando. Jesus é alguém que se compadece dos seus sentimentos, da sua dor, das aflições. Inúmeras vezes você vai ver na Bíblia Jesus sendo movido por uma íntima compaixão. A história da viúva de Naim é uma delas. Jesus se move de compaixão e atende, porque ele se preocupa com o sentimento. Por que estás tristes? Ele se preocupa com o teu coração. Ele se preocupa como é que você está.